Olá, eu me chamo Maria Fernanda Lopes de Freitas, sou mestranda do Proficiamb da UFPR Litoral e estou participando do 4º Seminário Nacional de Integração da Rede Proficiamb. Aqui vou apresentar o trabalho Transposição Didática na Educação Alimentar Escolar com análise das atividades docentes através da Clínica da Atividade, que foi desenvolvido em coautoria com os mestrandos Josiane Castro e Ednei Lisboa e orientado pelos docentes Flávia Fazion e Manuel Lezama. O trabalho é modelador dos sujeitos, assim como os sujeitos são modeladores do seu trabalho. E da mesma forma com que o trabalho nos apresenta ao mundo, ele constrói o mundo. Por isso, é uma constante preocupação global. Exatamente nessa perspectiva, entre as 17 metas estabelecidas em 2015 pela Assembleia Geral das Organizações Unidas, a ONU, conhecida como os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, ou os ODS, e que visam a transformação do nosso mundo até 2030, o trabalho aparece como um dos principais eixos de proposta, sendo transversal em diversas outras áreas para a promoção do desenvolvimento econômico, sustentado, inclusivo e sustentável. Da mesma forma, a educação é a base fundamental para o desenvolvimento da sociedade. Então, como deve ser o trabalho de ensinar? Qual é o trabalho do professor? O trabalho do professor é muito mais complexo e amplo do que naturalmente o consideram, pois envolve múltiplas dimensões, pessoais e relacionais, múltiplos conhecimentos e tecnologias, assim como múltiplos direcionamentos. Então, como analisar o trabalho do professor considerando todas essas dimensões? Nessa perspectiva, a reflexão e análise conjunta com os trabalhadores sobre o seu trabalho torna-se essencial para a manutenção da saúde e produção desses sujeitos, que no caso da educação, transforma-se também na própria melhoria do dinâmico processo de ensino e de aprendizagem, assim como para o fortalecimento dos coletivos dos trabalhadores. Objetiva-se, então, através dessa pesquisa, coanalisar as atividades docentes vividas por uma professora do ensino fundamental no processo de transposição didática dos objetos de ensino em objetos de aprendizagem para o planejamento e elaboração de uma sequência didática para a educação alimentar, que foi aplicada em uma escola municipal do litoral paranaense, na cidade de Matinhos, Paraná. Então, para pensar acerca de tais questões, essa pesquisa tem como referencial teórico o socio-interacionismo de Vygotsky, a teoria da transposição didática de Chevallard e a clínica da atividade desenvolvida por Yves Clos, a qual identifica a atividade como a sede dos investimentos vitais e os trabalhadores como protagonistas da transformação no campo do trabalho, pois transforma o seu organismo fisiológico em um verdadeiro órgão funcional da atividade. Assim, a metodologia a ser utilizada nesse trabalho se insere no quadro teórico-metodológico da clínica da atividade, visando observar o professor trabalhador na relação com o seu trabalho, não como um sistema de tratamento de informações, mas sim como um coautor da atividade e um núcleo de contradições vitais, às quais ele procura dar uma significação. Para isso, o principal método de análise do trabalho será a autoconfrontação simples, pois este, segundo Clos, permite a criação de um espaço-tempo diferente, em que as condições do desenvolvimento, do movimento dialógico não se confundam, ou pelo menos não tem uma possibilidade de se confundir com os outros quadros. Diferentemente dos métodos de simulação aplicados com maior frequência, nós não procuramos simular a situação comum de trabalho, mas confrontá-la com outra situação, uma situação de reconcepção. Como essa pesquisa ainda está em desenvolvimento, os resultados esperados ao final dessa coanálise vão ao encontro aos já publicados e revistos na bibliografia aqui utilizada, pois a metodologia da clínica da atividade, de acordo com seu principal teórico, incide sobre o desenvolvimento da atividade e não apenas sobre o seu funcionamento, pois deve-se não só compreender para transformar, mas também transformar para compreender. Dessa forma, ainda segundo Clos, compreender e explicar os mecanismos do desenvolvimento passa então por uma adequada apreciação da importância dos diálogos nesse desenvolvimento. Assim, a verbalização é uma atividade do sujeito em si, e não apenas um meio de acessar uma outra atividade. Ele encontra, sem forçosamente procurar, algo de novo em si mesmo. Aqui estão as referências utilizadas para a elaboração desse resumo. Eu agradeço a atenção de todos e deixo aqui o meu contato. Muito obrigada.